Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero glorificar ao nome do Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos para aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos aí iniciando o 4º trimestre, uma lição abençoada. Está aqui em minhas mãos essa revista que vai nos ensinar muito nesse trimestre. E eu quero convidar você a estar participando conosco, você aí da sua casa, a compartilhar dessa lição com mais alguém nos seus grupos. E se você tiver a oportunidade, vem também participar com a gente aqui no Templo Sede. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem abençoado grandemente. E assim, nesta manhã, estaremos estudando hoje a lição de número 1, 3 de outubro de 2021. E o título da lição de hoje é O Mundo do Apóstolo Paulo. Então, glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, nos ensinando a cada dia. Hoje, eu quero estar lendo com você a leitura do texto áureo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Se você não tem a revista e quer estar participando aí na sua casa, Atos, capítulo número 9, versículo 15. E já logo em seguida estarei fazendo a leitura da verdade prática e orando, agradecendo a Deus por mais este dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Nos diz assim, texto áureo: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo de número 9, versículo 15. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então louvamos a Deus, porque o Senhor Jesus continua nos ensinando a cada momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, te agradecemos, ó Deus, pela vida dos seus filhos que aqui se encontra presente conosco, pela vida das crianças, dos adolescentes, dos professores, a qual o Senhor tem capacitado. Sabemos que o Senhor já tem colocado no coração de cada um aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Te louvamos também, ó Deus, pela vida dos seus filhos que estão nas suas casas, estarão participando conosco através desta live neste dia. Que o Senhor continue com suas boas mãos estendidas sobre cada um de nós, porque nós somos dependentes do Senhor, e assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Na continuação da aula, o irmão Nilson ministrando a palavra. Amém. A paz do Senhor, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um domingo para nós estarmos na casa do Senhor, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Novo trimestre chegando, glória a Deus. É o último trimestre do ano, já foram 3 trimestres, 3 lições e 3 revistas, 3 matérias e muitas lições aprendidas. Eu tenho certeza que chegamos aqui no último trimestre do ano um pouco mais sábios do que quando começamos o ano. Porque assim Deus quer que a gente sempre progrida, que a gente sempre cresça em conhecimento e aplique esse conhecimento que vai gerar transformação em nossa vida e também na vida daqueles que nos cercam, dos nossos familiares, nossos amigos, dos nossos relacionamentos interpessoais. Isso é muito bom. Apresento aos irmãos, quero saudar também a todos os que estão nos acompanhando em suas casas, aos irmãos que irão nos acompanhar ao longo da semana. Convido a todos vocês que compartilhem esta lição, que vocês venham pegar a sua lição que está maravilhosa. A lição desse trimestre é escrita pelo pastor Elianai Cabral. Pastor este que algum tempo atrás comentou a lição, o tabernáculo. Foi ele que, aquela uma lição maravilhosa, onde aprendemos muito. E esta lição nós iremos também ser enriquecidos
na aprendizagem na palavra do Senhor. O tema do nosso trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja. Então, aqui tem logo já no título da nossa lição, Miriam, nós temos aí algo interessante. Nós iremos falar, nós iremos aprender, nós iremos pesquisar, nós iremos levantar a vida do apóstolo Paulo e extrair lições práticas para a nossa vida, para o nosso momento, para os nossos dias atuais. A Bíblia Sagrada ela é rica por causa disso, porque por mais que personagens estão lá no passado, distante, milênios até, né, mas nós podemos, através das suas vidas, através das suas atitudes e ações e reações, nós podemos extrair lições para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. Eu preparei uma aula interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro de tudo, nós vamos aprender sobre como era o mundo do apóstolo Paulo, em que tempo que ele nasceu, em que tempo que ele cresceu, que ele aprendeu, que ele estudou, por onde ele passou, qual era o mundo político que ele vivia, qual que era a organização política, quais foram as suas influências culturais, quais foram as suas influências religiosas. Isso aí será muito bacana para a gente aprender. E eu quero já indicar para os irmãos, começar meio diferente essa aula, indicando um filme. Temos um filme sobre o apóstolo Paulo, muito interessante. Eu vi o conteúdo dele, já assisti esse filme, então não tem muita distorção, não é diferente daquilo que a Bíblia apresenta, sempre considerando assim, as licenças poéticas, né, e artísticas que um filme demanda, mas esse filme é sobre o apóstolo Paulo. Eu vou compartilhar com os irmãos nas minhas redes sociais o link desse filme, que está numa plataforma de vídeo em streaming, que é a Netflix. Tem um filme maravilhoso sobre o apóstolo Paulo, incrível, emocionante, e o crente que não chorar vendo o apóstolo Paulo ali, aquele personagem interpretando, e você lembra das passagens bíblicas, os diálogos que ele tem, né, as prisões que ele sofre, as demandas, é interessantíssimo. Eu recomendo aos irmãos que isso aí será um subsídio para nós aprendermos neste trimestre. E a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre informações sobre a cidade de Tarso. Também vou mostrar o caminho de Tarso a Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo, a cronologia do Novo Testamento, a cronologia do apóstolo Paulo. Vamos também falar um pouquinho sobre quem era Paulo e qual é o mundo de hoje em que nós vivemos, que nós cristãos vivemos. Então, o nosso mundo, quais são as influências que nos afetam diretamente? Cultura e economia e tecnologia. Nós vamos dar uma rápida passada sobre esses temas. E também a religião no mundo hoje e também a língua no mundo hoje. Olha só quantas lições maravilhosas e a riqueza que tem a nossa lição de hoje. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Lembrando aos irmãos que os irmãos que não adquiriram ainda a sua lição, venha até o Templo Sede, converse com o nosso dirigente aqui do Templo Sede, o evangelista irmão Claudinei, que ele terá o prazer de entregar em mãos para você a revista, convidar você para ser um novo aluno. Já está começando um novo trimestre, então venha, se inscreva na nossa aula, a maior escola bíblica de ensino bíblico do mundo, de todos os tempos. Escola iniciada por Jesus Cristo, depois vieram seus discípulos, e depois os discípulos dos discípulos, e de lá para cá só viemos, só aprendendo e aumentando em conhecimento da palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo
26. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 27. Lembrando também uma curiosidade aqui, que o livro de Atos dos Apóstolos também pode ser denominado como Atos do Espírito Santo. Porque quando Lucas ele vai escrever, Lucas, um historiador, um médico que se adentrou às fileiras cristãs, tanto é, irmão Aparecido, se o irmão pegar o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9, a narrativa de Lucas, ou seja, o que ele está escrevendo, ele está escrevendo sobre o que o Espírito Santo estava fazendo na vida de outras pessoas. Mas daí, de repente, ele se insere também, no versículo 10 do capítulo 16, ele se insere na narrativa da história que ele está contando. Porque daí ele entra na história e fala que ele se junta junto com o apóstolo Paulo. E então aí a narrativa sai de terceira pessoa, ou seja, eles estavam fazendo, o Espírito Santo chamou a Paulo, chamou a Estevão, chamou a Pedro, falou com Barnabé, falou com Silas, de repente ele se insere. Então fomos, passamos. Então ele se insere na narrativa no capítulo 16, a partir do versículo 10. Então o livro de Atos sai da terceira pessoa, então ele é narrado em primeira pessoa, dando a entender que o Espírito Santo chamou ele para ele se aliar junto a Paulo. Atos 26, verso 1 ao 7, verso 1 diz: Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Verso 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus feita dos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Verso 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Não há figura maior e mais perfeita de um cristão do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde os primórdios, os seus escritos, os seus ensinamentos, tem sido considerado inspirado pelo próprio Espírito Santo. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua epístola, ele coloca em pé de igualdade as escrituras judaicas junto com os escritos de Paulo. E ele vai falar o seguinte, sabendo, meu irmão, que há entre os escritos de Paulo coisas difíceis de entender, que os indoutos torcem igualmente as outras escrituras. Então ele coloca as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, juntamente com a Bíblia hebraica. E qual que era a Bíblia hebraica que o apóstolo Pedro conhecia naquela época? É o nosso Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, a primeira aliança. Sabemos que a escritura hebraica, a Bíblia hebraica, nos tempos do apóstolo Pedro, havia sido já traduzida para o grego. No ano 200 a.C., teve lá uma tradução muito famosa que ficou conhecida como Septuaginta. Então eles pegaram os livros, todos os livros que estavam escritos em hebraico, em aramaico, e traduziram para a língua grega. Então essa era a Bíblia nos dias do apóstolo Pedro. Então, quando Jesus ele vai falar em Lucas 24:44, Jesus ele vai falar que tudo que estava escrito sobre mim na lei, profetas e escritos, ele estava se referindo a essa Bíblia hebraica. Quando então Pedro ele fala que as pessoas estavam distorcendo os ensinos de Paulo, igualmente as outras escrituras, então ele colocou em pé de igualdade os escritos de Paulo junto com a Bíblia que os judeus tinham. Isso vai falar sobre a autoridade
que o apóstolo Paulo tinha. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele falou que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum. Ao contrário, ele havia recebido através de revelação, por revelação do próprio Jesus Cristo. Então vemos aí que a igreja, desde os primórdios de seus tempos, sempre considerou os escritos deste grande homem autoritativos, inspirados e dignos de toda aceitação. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o evangelho de Jesus diante dos gentios. Preparei também aqui uma tela muito interessante. Informações sobre de onde veio Paulo. Paulo muitas vezes ele falou que ele era de Tarso. Mas onde é que ficava essa cidade? Eu estou devendo para os irmãos, para nós melhorarmos aqui a assimilação de conteúdo, e nesse trimestre vai ser maravilhoso. Eu vou fazer um esforço maior. Eu já estou procurando, mas eu não estou procurando de forma clara, de forma precisa, porque eu não estou encontrando. Estava até antes de começar a aula comentando com a irmã Miriam que eu não estou achando um cabo para conectar o notebook na tela. Que aí eu estaria aqui o mapa do Império Romano. Eu vou conseguir, vocês vão ver ainda. Só espera mais um pouquinho. Onde é que ficava Tarso? Tarso ficava, era uma cidade nobre da Sicília, 16 quilômetros junto ao rio Cydnus e a sudeste da atual Turquia. Então, para nós aqui, trocando em miúdos, Paulo ele era turco. Mas como a Turquia não existia antes, o nome lá era Tarso. Então ele tanto é que até parece, né, Turquia, Tarso. Então essa cidade da Sicília se chamava Tarso, e hoje ali fica a atual Turquia. E o interessante, mal parecido, que nós vamos ver lá que Paulo ele era um fazedor de tendas. Era uma profissão, ele construía tendas, né? Ou seja, ele era um comerciante também. E quem são os comerciantes muito bem-aventurados aqui no Brasil? Né? Que tem essa veia, essa pegada, né? Turco. Mal parecido que ele tem uns amigos turcos, ele imita igualzinho. É baratinho. Eu parecido sabe imitar turco, eu não sei. Mas então ele era um grande comerciante, essa veia comercial estava já no seu sangue. E estava nas grandes rotas entre o Oriente e o Ocidente. A principal área de terra, atualmente, como já falei, Turquia. A cidade de Tarso era uma cidade que tinha muita cultura e política, de filosofia e negócios. E entre esses negócios havia uma próspera indústria têxtil, cuja produção material era feito de pelos de cabra. Rivalizava com Atenas como centro da filosofia. Havia tido um grande problema em Atenas, ali o povo eles estavam meio que se desentendendo, e parte dos intelectuais e dos filósofos saíram de Atenas e foram para Tarso. Tarso, ela foi uma cidade muito importante durante a criação e expansão do Império Romano, isso um pouco antes de Cristo. Tanto é que essa cidade ela foi tão importante que os moradores daquela cidade, os governantes daquela cidade, eles foram porque a cidade de Tarso ela tinha 2 portos. Então era uma rota marítima e era uma rota, ficava um local estratégico. E os governantes dali eles favoreceram os imperadores de Roma, romanos. Então o imperador romano ele concedeu a Tarso é como se fosse uma extensão da própria Roma. Então os nascidos, os habitantes daquela cidade, principalmente a aristocracia da cidade, a nobreza da cidade, eles adquiriram o poder, eles adquiriram a cidadania romana. Então nós vamos ver que o diálogo entre Paulo e um soldado da guarda pretoriana, aquele soldado aquele pretão, ele havia adquirido a cidadania romana através de compra e pagou muito caro
a cidadania romana. Mas Paulo, ele adquiriu através do nascimento. Por quê? Porque ele havia nascido em Tarso. Então era uma cidade extremamente importante. Se eu for colocar em termos de hoje, a cidade de Tarso, ele é como se fosse assim, uma cidade de Santos, no Brasil. Santos é o principal porto do Brasil, fica na cidade de São Paulo, na cidade de Santos, e ele é uma das principais rotas de comércio do mundo. Por ali ali é escoado praticamente toda a produção agrícola e da indústria têxtil e da indústria de automóveis do Brasil. Vai para o mundo inteiro e vem do mundo inteiro também ali através do porto, principalmente de Santos. Não somente, tem outros portos importantes no Brasil, no Nordeste temos, aqui em Paranaguá, cidade do lado aqui em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, temos também ali o porto de São Francisco do Sul, lá no Rio Grande também temos portos importantes, mas o maior e mais importante porto do Brasil fica em Santos. E também um aeroporto, olha, veja a importância da localização. São Paulo é o maior estado da nação, Brasil, é o estado mais rico, o que mais produz, é o que mais tem indústria, é o que tem o maior porto do Brasil e da América Latina e um dos maiores do mundo, é onde tem também o maior aeroporto do Brasil e um dos mais importantes aeroportos do mundo, né, vista que todo mundo que sai da América Latina, da Argentina, do Uruguai, passa para o Brasil para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. Tarso também ela era uma cidade assim, uma cidade extremamente estratégica. Ela estava situada num local estratégico, onde as rotas marítimas ficava ali na Rota da Seda. Então, ela era uma cidade muito rica. Então, seus habitantes eram muito prósperos. O pai de Paulo, a família de Paulo era muito importante naquela cidade. Continuando, vamos lá, de Tarso a Jerusalém. Não temos certeza de quantos judeus viviam em Tarso nos dias de Paulo, nos dias de Saulo, melhor dizendo. Mas é bem provável que houvesse ao menos alguns milhares em uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. A cidade de Tarso era uma cidade extremamente povoada. Não sabemos por quanto tempo sua família viveu em Tarso, mas lendas posteriores, ou seja, literaturas que não é a Bíblia, sugerem várias opções, uma das quais seu pai ou avô havia vivido na Palestina e teria se mudado durante uma agitação periódica social e política que havia nesse mundo naquela época, que sempre trazia conotações religiosas. O que sabemos de fato a respeito dos familiares de Saulo é que pertencia a uma escola muito rigorosa dentro do judaísmo, que eram os fariseus. O apóstolo Paulo ele vai falar em sua defesa que ele havia sido fariseu. E no primeiro julgamento dele, houve uma grande contenda. Por quê? Porque havia ali entre os julgadores duas seitas principais dos judeus, os fariseus e os saduceus. Lembrando, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele fazia críticas aos fariseus de sua época, que perseguiam o Senhor Jesus, perceba que Jesus ele não atacava a teologia dos fariseus. Jesus atacava a postura pessoal de quem falava com ele. Ou seja, a hipocrisia daquela pessoa e não a teologia dos fariseus. Por quê? Porque a teologia dos fariseus é bem próxima da nossa teologia. Eles acreditavam em ressurreição. Nós também acreditamos em ressurreição. Eles acreditavam que existiam anjos do bem e anjos do mal, que são chamados demônios. Nós também acreditamos que há anjos do bem e anjos do mal. Eles acreditavam no juízo final, e nós também acreditamos em juízo final. Contudo, portanto, entretanto, todavia, os saduceus não acreditavam em nada disso. Mas esse não é o foco da nossa aula, é só para os irmãos trazer a memória, eu sei que os irmãos já sabem, só relembrando os irmãos. A nossa lição vai trazer que a geografia do mundo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu durante o Império Romano. O Império Romano controlava partes significativas dos territórios. A cultura grega era ainda mais influente do que a língua romana. Inclusive, a língua mais comum era o grego koiné.
Esse grego koiné, diferente do grego atual e também do grego clássico, por exemplo, em que as obras, a Ilíada de Homero, os trabalhos de Platão, os escritos de Platão sobre Sócrates, ou um discípulo de Platão, que foi Aristóteles, todos eles escreveram no grego clássico. Já o grego koiné, que é a língua do povão, tipo nós fomos, nós voltemos, nós vamos, foi o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento. Tem um irmão muito estudioso do grego, que tem várias obras publicadas pela CPAD, A.T. Robertson. Esse irmão Robertson, ele comenta o grego do Novo Testamento e ele traz assim umas informações muito interessantes sobre como é que devia ser escrita aquela palavra e não foi escrita, porque era para facilitar o entendimento, que era a linguagem do povão mesmo, a linguagem mais informal ou linguagem coloquial. Outra informação importante é que é a cronologia do Novo Testamento, ou a cronologia também, eu posso se dizer, dos imperadores. A Bíblia vai falar sobre vários imperadores, vários reis, imperadores romanos, melhor dizendo. Mas durante a vida do apóstolo Paulo, eu posso pegar aqui alguns elementos que será interessante. Por exemplo, quando Jesus nasceu, por volta do ano 6 ou 4 a.C., o imperador romano é chamado de Augusto. O nome dele era Otaviano, mas ele mudou o nome dele para Augusto. O apóstolo Paulo, não vai dizer a Bíblia, mas dizem alguns historiadores que o apóstolo Paulo nasceu um pouquinho depois de Cristo, uns 9 anos. Quando Jesus tinha 9 anos, o apóstolo Paulo nasceu. Então o apóstolo Paulo nasceu sob a tutela de um imperador romano chamado Augusto. E essas informações, irmãos, sobre esses imperadores, é muito bom a gente já pacificar elas e apresentar na primeira aula, porque nós vamos utilizar essas informações durante o trimestre inteiro. Então, eu quero que os irmãos tenham paciência nessa primeira aula, na aula 1 de hoje, que nós vamos apresentar o Império Romano e apresentar o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Nós não iremos nos adentrar profundamente nas passagens de suas viagens missionárias, nos seus ensinos e em sua teologia. Não, a primeira aula vai servir como base um fundo, um panorama histórico, um panorama cultural, um panorama até filosófico, como é que era a cultura, a filosofia e política daquela época. Então, os irmãos, se acalmem, fiquem tranquilos, porque a primeira aula será muita informação histórica mesmo. Já a segunda aula, e aí nós vamos já aprofundando um pouquinho mais. Então, cada aula nós vamos aprofundando, e vai chegar na última aula, nós vamos estar com um tratado teológico sobre o apóstolo Paulo e seus ensinos, sua teologia, sua cultura, sua filosofia, extremamente apurado e um pouquinho maior do que nós estamos começando o trimestre. Continuando, o outro imperador, ele é um imperador chamado Tibério, e foi durante o imperador Tibério que Jesus desenvolveu o seu ministério. Ok? Jesus tem início no ano 25, mais ou menos depois de Cristo, sobre o imperador Tibério. Temos aí também um outro imperador, isso depois da morte já de Jesus, durante ali a conversão de Saulo e também Pedro e Cornélio, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e capítulo 10, é um imperador maligno, extremamente satânico. O próprio irmão Hernandes Dias Lopes, que é um grande expositor sobre o apóstolo Paulo, irmã Berenice, ele vai dizer que o Calígula, ele ostentava todas as não qualidades de um chefe de Estado, de um estadista, de um imperador. Ele era inculto, incompetente e tantos outros adjetivos que nós podemos colocar numa pessoa incapacitada para o cargo. Então, quem que era esse cidadão? Era o tal do Calígula. E aí nós vamos ver também aqui outro grande imperador que durante a gestão desse imperador romano, foi onde o apóstolo Paulo ele começou a fazer suas viagens missionárias.
Quando Paulo ele foi chamado para o ministério e começou a pregar a palavra do Senhor, e não foi tipo assim, ele foi chamado num dia e começou a pregar no outro. Não, tem uma cronologia aí. E durante esse trimestre, é interessante que nós vamos aprender a cronologia das cartas. Por quê? Porque conforme ele ia viajando, conforme ele ia ensinando, ele passava por um lugar ou outro, ele ia escrevendo cartas para aquelas comunidades que ele já havia passado, que ele já havia evangelizado. Em que período foi isso? Quantos anos depois foi isso? Nós vamos aprender essa cronologia durante esse trimestre, vai ser interessante. E durante a primeira, segunda viagem missionária de Paulo, ele fez sobre a tutela de um imperador romano chamado Cláudio, que governou ali a Roma de 41 a 54 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo foi preso e morto durante o reinado de um imperador extremamente maligno, extremamente cruel. Foi durante a gestão desse imperador Nero, em que diz a história que ele botou fogo na própria Roma. Dos 14 bairros que havia em Roma, 10 bairros foram incendiados. 2 eram de romanos que ficavam afastados da cidade, um pouquinho mais, e 2 bairros que não foi queimado, foi dos cristãos. Judeus e cristãos moravam naqueles bairros, então ele teve a desculpa perfeita de acusar os cristãos de atearem fogo em Roma. Então aí começou uma grande perseguição, e foi por causa disso, dessa acusação infundada e sem provas, que Nero então mandou decapitar muitos cristãos, dentre eles o apóstolo Paulo. Então Paulo foi morto, foi assassinado por esse imperador chamado Nero. Olha só que interessante essas informações, que eu tenho certeza que são informações que não estão no nosso material de apoio, nem na nossa lição, e também os nossos irmãos ensinadores, professores, eu também sugiro que os irmãos adquiram o livro, o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja, que é um livro do apoio do pastor Elinenay Cabral. Irmãos, eu não falei um pouquinho em outras aulas anteriores, eu apresentava os escritores, peço perdão para os irmãos aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, para apresentar o nosso comentarista da nossa lição. O nosso comentarista é o pastor Elinenay Cabral, é um tiozinho, sabe aqueles tiozinhos, aqueles vozinhos? Então é daquele jeito, assim, um amor de pessoa. É pastor, ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas CPAD, autor dos livros tais como Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez a diferença, outro livro dele, Parábolas de Jesus, outro livro, O Tabernáculo, como eu já havia falado no início da aula, e O Pregador Eficaz, todos os livros publicados pela CPAD. Então estamos em boas mãos. Então aos irmãos, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, adquira o livro de apoio, que vai ter muito subsídio para a nossa aula. Temos também na literatura evangélica muitos e muitos livros sobre o apóstolo Paulo, sobre o mundo em que o apóstolo Paulo viveu, e eu sugiro aos irmãos que estão à frente de trabalho, aos irmãos também que são alunos, que querem conhecer um pouquinho mais da vida desse líder, que adquira. Temos o pastor Ciro Sanches Ziborgi, que também é um pastor, conferencista, teólogo da Assembleia de Deus, escritor de muitas obras editadas pela CPAD. Ele também tem vários livros sobre o apóstolo Paulo. Um livro interessante que o apóstolo que ele escreveu sobre o apóstolo Paulo, o pastor Ciro, ele escreveu Evangelhos que Paulo jamais pregaria. É um livro que tem uma pitada de humor, mas assim, que é muito gostoso de ler. Então ele pega o apóstolo Paulo, traz o apóstolo Paulo para os nossos dias e caminha, faz amizade, anda junto com o apóstolo Paulo e visita certas igrejas que ensinam certos tipos de mensagens estranhas. E é muito interessante a reação do apóstolo Paulo. Então o pastor Ciro tem essa veia, ele escreve com muita ironia, com
com muita elegância, com muito bom humor, que a gente sempre aprende. Temos também um escritor sobre o apóstolo Paulo maravilhoso, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem mensagem, mas ele também tem escrito sobre o apóstolo Paulo, que por mais que ele seja de outra denominação, que é a igreja presbiteriana, se bem que a igreja presbiteriana ela é calvinista em sua teologia, ou seja, eles têm, em relação à doutrina da salvação, eles têm pontos divergentes de nós, que somos arminianos em nossa soteriologia, em nossa visão, em nosso ensino e em nosso entendimento sobre a salvação. Mas são homens de Deus, são homens fiéis a Deus, são pastores dedicados na obra, não são teólogos de gabinete, são teólogos que estão na frente da batalha, que estão pastoreando igrejas, que têm um temor do Senhor do coração, e nós podemos também aprender muito com eles. Pastor Hernandes Dias Lopes. Temos outros também grandes escritores. Irmãos, uma coisa aqui também que eu quero compartilhar com os irmãos é que o período histórico correspondente abrange os anos de governo dos primeiros imperadores, logo após a queda da República e a instalação do regime imperial em Roma. Fatos conhecidos quase na beirada do império, pouco despertavam a atenção de Roma, pelo menos até a segunda metade dos anos 60. O nascente cristianismo ainda não era percebido pelas autoridades romanas, tratadas apenas como uma das muitas crenças orientais que se propagavam naquele tempo. O primeiro imperador que se movimentou em função da presença dos cristãos, como já foi dito, foi Nero, os quais usou como bodes expiatórios quando foi acusado de incendiar Roma. Uma característica que diferenciou e que possibilitou a expansão incrível do Império Romano foi justamente eles não quererem forçar uma religião aos povos conquistados. Os imperadores romanos, semelhantemente aos gregos, no palco da história mundial, grandes impérios foram se levantando e foram subjugando outros impérios. Então nós temos na Bíblia, nós aprendemos no trimestre passado, 2 grandes impérios. O primeiro grande império que nós vimos foi o Império Assírio, que foram os assírios que pegaram o território, parte do território do reino de Israel. Nós aprendemos que o reino de Israel foi uma monarquia unida, uma nação unida. Só que daí eles brigaram e se dividiram. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Durante o Império Assírio, o Império Mundial chamado Império Assírio, então o reino do norte foi levado em cativeiro. Ficou somente o reino do sul. Depois se levantou um grande outro império, que é o Império Babilônico, que levou o reino do norte. Nós aprendemos isso há poucas aulas atrás. Vimos aí que Jeremias foi um profeta desse período, Daniel foi um grande profeta desse período, Ezequiel foi um profeta desse período, e também nós temos aí um outro grande império também se levantando, que nós vimos isso nas profecias de Daniel. Então, nas profecias de Daniel, no capítulo 9, nós vamos ver lá grandes impérios surgindo. Quais são esses impérios que sucederiam ao Império Babilônico? O Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, o Império Grego veio com Alexandre Grande dominando e levando a cultura grega para o mundo inteiro. E essa influência da cultura grega, ela ficou muito fixada na mente dos povos conquistados e dos futuros conquistadores, porque quando o Império Romano ele se arvora e começa e subjuga o Império Grego, ele não tira a influência da cultura grega. Então vamos lá, vamos relembrar o que é cultura. Se eu perguntar para o irmão que está aí em sua casa, confortável em seu lar, nesse domingo um pouquinho chuvoso, o que é cultura? Se eu perguntar então para os irmãos aqui no templo, o que é cultura? O que vem à mente quando vocês ouvem a palavra cultura? Vamos lá, pode se manifestar, irmãos. O que é cultura? Bem, a cultura, ela tem vários elementos que a compõem. Então, por exemplo, a música é um elemento cultural de um povo. A literatura é um elemento cultural de um povo. As danças,
é elemento cultural de um povo. A língua é um elemento cultural. Os costumes é um elemento cultural. O idioma, língua, as vestimentas. Por exemplo, se você passar do lado de um paranaense e de um paulista, você nem sabe quem que é quem. Agora, se colocar um gaúcho com a roupa típica tradicional, pronto, aí você já sabe que é gaúcho, né? Se você um outro povo que tem uma vestimenta muito característica, que dá para identificar na hora, por exemplo, um escocês, né? Os escoceses, eles têm um traje tradicional, principalmente masculino, que é muito interessante. Lembro-me como se fosse ontem, que na minha adolescência, início da minha juventude, eu tinha um grupo de dança, Misericórdia, e nós adquirimos parte do elemento da vestimenta escocesa, que é um silk. É um silk. O nome daquela saia escocesa é silk. E eu adquiri um silk. A gente fez a encomenda com o nosso amigo lá de São Paulo, um silk muito bonito que eu andava por aí. O povo não sabia, meu Deus do céu, o filho do seu Agenor virou menina. Não tem nada a ver. Isso é elemento cultural. Então nós temos vários elementos que compõem uma cultura. E também um elemento cultural muito importante de um povo é a religião. A religião é um elemento cultural. Então aí nós vemos que o Império Romano, ele assimilou muitos elementos da cultura grega. E um elemento da cultura grega sobre a religião é que eles não eram ateístas. O que é um Estado ateu? O Estado ateu é aquele que, além dele não ter uma religião oficial, ele proíbe as outras religiões. Ele impõe essa proibição, na marra, vocês não vão adorar Deus nenhum. Então vão lá, quebram altares, quebram imagens, fecham templos, impedem o povo de manifestar sua religiosidade. E a religiosidade, que é essa expressão da cultura de um povo, ela está inerente na essência do ser humano. Você vai, onde quer que nós encontramos um grupo de pessoas, ali vai ter uma divindade sendo adorada, independente do período histórico, seja ele lá no tempo da pré-história, né, ou nos tempos da Idade Média, ou nos tempos das grandes caravelas, das grandes descobertas. Por exemplo, quando os ingleses, ou quando os portugueses, melhor dizendo, chegaram e depois os ingleses chegaram até a Nova Inglaterra, eles descobriram lá povos que já tinham suas divindades. Quando os portugueses, holandeses, franceses, holandeses, espanhóis chegaram aqui na América do Sul, eles também pegaram povos nativos que tinham os seus ritos e rituais, né, que tinham suas divindades. Então nós vemos que essa religiosidade, a adoração a algo maior, a algo transcendente, isso aí é inerente do ser humano. Então os gregos, eles não impunham a sua religião e também eles não impunham a proibição, a adoração dos povos que eles estavam conquistando. Ao contrário, os gregos assimilavam as religiões. Quando Alexandre o Grande chegou até os portões da África, ele ficou maravilhado com a cultura, e ele não pegou e dizimou, exterminou a cultura. Ele assimilou em seu próprio modo de governar. Tanto é que hoje no norte da África, nós temos uma cidade muito importante para a história mundial, tombada pelo patrimônio histórico da Unesco, que é a Alexandria. A Alexandria foram grandes capitais dos territórios que eram dominados pelo Alexandre o Grande, então que ele fixava uma capital administrativa, e ele chamava de Alexandria. Quando o Império Romano, então, ele subjuga o Império Grego, e ele domina os domínios do Império Grego, e não somente domina, ele expande o seu império, então ele pega esse elemento administrativo do império que ele sucedeu, que ele subjugou. Então ele não impõe a sua religião, ele não proíbe as religiões
os seus sacerdotes de ministrarem cultos às suas divindades. Ao contrário, ele também assimila aqueles modelos religiosos e assimila e coloca tudo debaixo da sua asa. Então todo mundo pode fazer o que quiser em matéria de religião. A única restrição que vocês têm é que vocês agora vão perder um pouco da sua individualidade. Vocês não têm mais a soberania que vocês tinham antes. Então quando eles dominam a Palestina, quando eles dominam os domínios ali do reino de Israel, o que ele impõe? Ele impõe taxas, impostos, ele impõe a sua própria lei, porque a lei romana impedia que os governantes locais tinham poder de vida e morte sobre as pessoas. Tanto é que quando prenderam o apóstolo Paulo, eles foram proibidos de matar o apóstolo Paulo. Havia um conluio para matar o apóstolo Paulo, mas então ele sacou do seu bolso o seu passaporte, né, falando sobre a sua nacionalidade, que era a nacionalidade dele, envolvia também como se fosse um green card. Ele tinha a nacionalidade, os direitos de um cidadão romano. Então todo cidadão brasileiro tem os direitos de desfrutar a sua nacionalidade, a sua brasilidade. Tem direito de votar e ser votado, né? Tem direito de ir e vir para qualquer lugar em tempos de paz, né? Se bem que o passaporte sanitário está aí colocando como cidadão de segunda classe, você já está impedido de entrar em igrejas. Em Pernambuco está sendo assim, você está impedido de entrar em cinemas, teatros, mas isso aí é uma outra coisa que nós vamos abordar daqui a pouco. Então quando o Império Romano, melhor dizendo, ele domina a Palestina, ele leva todo esse bojo cultural com eles. E esse modo de administrar, de não impor uma religião, ao contrário de assimilar aquela religião, foi muito benéfico para o cristianismo. Por quê? Porque era apenas uma seita, era a seita dos nazarenos. Esse era o nome dos cristãos logo no princípio. Era o nome que os intelectuais davam àquele bando de louco que estava falando que um morto havia ressuscitado, e começaram a inventar um monte de mentiras sobre também aquele bando, aqueles arruaceiros, aqueles que estavam colocando desordem no mundo todo, né? Não é assim? Aqueles que estão perturbando o mundo chegaram até nós, não é assim que falaram sobre os cristãos? Então eles mentiam, muitas mentiras, muitas fake news naquela época. Qual que eram essas mentiras, essas inverdades? Eram as falácias que falavam sobre os cristãos. Eles comem pessoas vivas, eles comem a carne das pessoas, eles bebem o sangue das pessoas. Olha só, misericórdia. Porque Jesus havia falado, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí uns caras falaram que esse cara tá maluco, mano, vambora. E aí quem ouviu esse discurso do Senhor Jesus, pegou e já saiu falando abobrinha. Fala, nem se mexe aquele povo lá, cara. Imagina se chega o dia deles matar você lá e comer tua carne e beber teu sangue. E naquela época havia muitos povos, realmente, que eles eram carnívoros, né? Eles eram, como é que é o nome daqui? Canibais, isso, obrigado, mamãe. A nossa aluna número 1, aluna nota 10. Nossa aluna nota 10 aqui ajudando a professora aqui. Deus abençoe, mamãe. Então, o Império Romano tinha essa característica. Isso favoreceu muito. Uma outra coisa que o Império Romano deixou de legado, não somente para o povo daquela época, mas também para nós, até nos dias de hoje, foram as suas estradas, as rodovias que eles construíram naquela época. Então, para eles se deslocarem rapidamente de um local para outro com grandes batalhões, com seu exército, eles precisavam das estradas bem pavimentadas. Por quê? Porque eles precisavam de cavalos fortes, com carroças enormes, para transportar provimento, alimentação, a comida, para eles transportarem as armas de forma rápida. Então eles faziam estradas e pavimentavam essas estradas. E para isso eles utilizavam mão de obra escrava, escrava era o que mais tinha naquela época. Então a mão de obra era super de graça, super barata. A única coisa que eles precisavam gastar era com o alimento do escravo, que também não era uma coisa difícil de se encontrar.
porque mandava, vai lá comer raiz, lá se vira, entra no mato, mata um bicho, come alguma coisa e vem trabalhar. E assim eles faziam. E o interessante é que a gente pega os relatos históricos, os grandes imperadores, os grandes governantes, eles delegavam muita tarefa. E esse é um outro legado administrativo que os próprios governantes de hoje aprenderam. Que os gregos começaram com isso. Os gregos, eles tinham uma parte que era só os intelectuais, outra parte era só quem era intelectual, era só intelectual, só pensador. Aí tinha os planejadores, no caso. Também tinha só o exército. Então o guri, nós temos aí na história os espartanos, né, que era uma raça de gregos, de guerreiros. Desde criança o moleque crescia para ser um soldado do exército. E também nós tínhamos os comerciantes. Então essa divisão de tarefa foi assimilada também pelos romanos. Por quê? Porque eles aprenderam a delegar funções. E essa delegar funções nós vamos ver nos escritos de Seutônio, Tácito e grandes outros historiadores que tinham ministros da economia, ministros da agricultura. Tinham grandes homens que eles eram preparados para lidar nesse sistema administrativo. E foi uma das coisas que levou o Império Romano a ser a potência que foi. Então, os irmãos estão compreendendo esse fundo, esse panorama histórico-cultural que nós precisamos apresentar nessa primeira aula. Por quê? Porque esse panorama, esse mundo, como é que eram as suas estradas, como é que eram a forma de governar. Daqui a pouco nós vamos falar da filosofia deles. Isso aí é muito interessante porque foi o ambiente, foi aquele caldeirão cultural, filosófico, político, porque o apóstolo Paulo cresceu, viveu, se desenvolveu, depois foi chamado às fileiras cristãs por Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, e depois então ele saiu pregando a sua mensagem. Não foi de uma hora para outra, nós vamos aprender isso. Do chamamento do apóstolo Paulo até ele sair pregando, foram mais de 14 anos. Mais de 14 anos. Então aí eu fico muito, muito triste quando nós não pegamos, irmão Aparecido, esse princípio do planejamento. O Senhor Jesus pegou aqueles pescadores cru e num intensivão de 3 anos e meio, né, ele preparou aquela molecada, aqueles piapançudos a virarem homens, e homens corajosos para pregar o evangelho. Aí hoje um bonitão sai lá do mundo, lá ele era cantor, lá ele era palestrante, lá ele era psicólogo, ele era psiquiatra, ele era engenheiro, ele era médico, enfim, ele exercia a sua função. Aí adentro, a mensagem do evangelho toca o seu coração, ele é tocado pelo Espírito Santo, ele adentra as fileiras do evangelho, e o que acontece? O líder, com falta de visão, não sabendo desse princípio da capacitação, esse período de discipulado, né? A pessoa precisa aprender, ele precisa ser um discípulo, precisa passar por esse processo. Não vem aqui, se a pessoa tem uma boa voz, então já coloca para cantar, né? De novo. Se a pessoa tem uma boa oratória, já coloca para pregar. Então, porque aí a pessoa não tem conteúdo, ela é um papagaio. De repente vem as adversidades, vem as pelejas, começa a se concretizar na nossa vida aquilo que o próprio Senhor Jesus ele falou o seguinte: vocês irão passar por perseguições, vocês serão perseguidos, vocês passarão por aflições, que é um outro tipo de tempestade que acontece na nossa vida. Perseguição é uma coisa. Tem pessoas que estão sofrendo perseguição e a sua vida emocional está zen, está tranquilíssimo. O cara está dando show, está para cima, sua autoestima está lá nos picos. Ele passa pelo espelho e fala assim: espelho, espelho meu, se você não me acha bonito, o problema é seu. Entendeu? Se você não me acha bonito, está lá em cima. A irmã passa pelo espelho, coloca aquele vestido. Nossa, mas esse vestido está muito lindo em mim. Eu vou pegar o outro. Mas esse está mais bonito ainda. Coloca aquela sandalinha, aquele vestido, mas ela se sente a mulher mais linda do mundo. Está lá em cima. Mas o que é aflição? Aflição é interno.
Então a sua baixa autoestima vai lá no chão. Ela se sente, a pessoa se sente, aquele homem, aquela mulher se sente a pessoa mais feia do mundo. E eu sei que eu não sou, porque quando eu olho para o espelho fala que eu estou bonito. Vocês podem não ver, pode não ser aparente, mas eu me acho bonito, né? Porque a gente tem a luz de Cristo, a gente tem o Espírito Santo, nós temos ainda saúde. Eu estou com 2 dentes bons ainda, daqui a pouco um cai e fica só o outro, que é para abrir garrafa, né? É assim, a gente vai envelhecendo, os dentes vai caindo, mas não tem problema. Se o teu espírito, a tua alma tá boa, se a tua alma está saudável, você está são. O próprio escritor de Provérbios vai falar que o coração alegre formoseia o rosto, né? Você já viu aquela pessoa que é bonita, mas que é feia? Por quê? Porque o coração dela está jururu, a pessoa está murcha, está passando por uma aflição. Então, se o líder não vê a necessidade de discipular aquela ovelha, vai estragar e vai matar. Nós temos aqui em nosso campo um amigo meu, extremamente talentoso, que foi estragado pela liderança, porque exercia cargo de autoridade lá fora, mas chegou aqui e precisou passar pelo discipulado e não passou. Então, o que o Senhor Jesus falou, a semente foi lá naquela terra, como era uma terra que tinha um pouquinho de areia, então ali tinha tinha sais minerais, tinha proteínas, tinha vitamina, aquela plantinha cresceu muito rápida. De repente veio a aflição. Qual que é a aflição lá na parábola de Jesus? Veio o sol do meio-dia, aquele sol, aquela temperatura quente, queimou, secou a água, murchou a planta e morreu. Então precisamos aprender, tem estágios na nossa vida. Eu, Nilson, não estou preparado para liderar a igreja. Por quê? Porque eu preciso passar pelos estágios da liderança. Nós aprendemos ontem aqui, tivemos na tarde do dia de ontem, na tarde e na noite do dia de ontem, tivemos aqui uma palestra muito interessante aos obreiros, que fala sobre esse tempo da liderança. Precisamos respeitar os estágios. E Paulo, ele respeitou. Por mais ele sendo erudito, poliglota, conhecedor de filosofias várias, ele soube respeitar esse tempo. Moisés ficou 40 anos para administrar o Egito. Depois, Deus falou o seguinte, você está bom para administrar aí as coisas do mundo, do império aí, mas você não está preparado para administrar a minha obra. Vem para o deserto, fica 40 anos aqui que eu vou te ensinar. Então Moisés ficou 40 anos no deserto, para poder ser líder. Josué ficou aproximadamente 40 anos vendo um líder trabalhar, como é que ele fazia, todos os dias, para ele aprender a como liderar o povo de Deus. Samuel ficou muitos anos, para mais de 40 anos, junto com Eli, aprendendo o ofício de ser um sacerdote, de ser um administrador das coisas de Deus. Davi ficou, depois que ele foi ungido, até assumir, ele ficou mais de 20 anos, aprendendo a como se portar como um rei. Por quê? Porque Deus levou ele lá para dentro do palácio. Então nós precisamos aprender esse tempo da administração. Precisamos aprender que a vida é feita de estágios. O professor e filósofo Olavo de Carvalho, ele vai falar que nós precisamos desenvolver a nossa personalidade. E a nossa personalidade, que é o nosso eu, que quando você olha um leão, um tigre, um elefante, quando ele olha no espelho d'água o seu reflexo, ele acha que é um outro animal, ele não se reconhece. Nós seres humanos somos os únicos seres no planeta Terra que temos essa capacidade de reconhecer que quem somos. Eu sou eu sei quem sou, eu sei quem fui. Você tem lembrança de quando você era um bebê não, uma criança, um adolescente. Eu tenho memórias de quando eu era criança, eu tenho memórias de quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Hoje eu sou um homem maduro, para não dizer velho. Então nós temos estágios em nossa vida. O professor Olavo de Carvalho, com muita propriedade, ele criou a teoria da nossa personalidade, das 12 camadas da personalidade. Então precisamos de sair do estágio da infância, onde nós necessitamos de todas as coisas, para estágio da pessoa madura. E esse estágio da pessoa madura é um estágio que você já passou pela necessidade básica, você já passou pela necessidade de afeto,
que são os adolescentes, passam por essa fase da personalidade. Eles precisam se sentir queridos, precisam se sentir amados, ele tem esse sentimento de pertencimento, eles precisam se sentir. Então, os adolescentes que não têm Deus no coração, então eles vão procurar as rodinhas de amigos, e nessas rodinhas eles são humilhados, eles passam por humilhação. Eu sei porque eu passei por isso, e para mim provar que eu merecia estar lá, eu fazia loucuras. Então as pessoas fazem loucuras para se sentir aceitos, para se sentir naquele grupinho. Então, se você é um skinhead, você tem que ser um rebeldão, você tem que sair da sua casa, você tem que brigar com seu pai, com sua mãe. Se você é um punk, você precisa então, que é um outro grupinho, a outra roda, um outro tipo, é um nicho de gente, dos jovens. Então você precisa se rebelar contra as autoridades. Você não aceita a autoridade de ninguém, de professor, de pai, de mãe, de amigo, de ninguém. Você vira um rebelde. O seu modelo político é a anarquia, é sem lei alguma. Então, se você quer entrar para algum grupo de musical, então ali que o rock, reggae, rap, baião, sertanejo, então você vai fazer alguma coisa para ser inserido, e você vai mostrar no seu próprio corpo, nos seus afazeres, na sua linguagem, no seu modo de agir e reagir, para você ser aceito naquele grupo. Um cowboy, você sabe que é um cowboy, porque ele se veste como um cowboy, ele ouve coisa de cowboy, ele come as coisas de cowboy, ele veste a roupa de cowboy, e ele tem um cavalo para dizer que é cowboy. Já uma pessoa que é um tradicional nordestino, por exemplo, uma pessoa que é do frevo, você sabe que ela é do frevo, porque ela canta o frevo, ela dança o frevo, ela se veste como uma pessoa do frevo, você sabe. E como é que nós cristãos então precisamos nos inserir neste ambiente cultural? Como é que nós devemos nos portar perante a nossa sociedade? Então, essa teoria das 12 camadas da personalidade serve para nós cristãos também. O apóstolo Paulo ele vai demonstrar os estágios. E conforme vai passando o trimestre, as lições, em outras oportunidades, se Deus dá graça e abençoar os nossos líderes, de confiar no preto aqui ainda, nós iremos falar quais foram os estágios que Paulo passou. Vamos aplicar esse desenvolvimento da personalidade dele. E o próprio desenvolvimento vai aparecer na sua própria teologia. Porque a revelação do Senhor ela não é estática. Ele não se revelou a Adão da mesma forma que se revelou a Moisés ou a Noé. E ele se revelou a Isaías de forma diferente que ele havia se revelado a Samuel, que ficou muitos anos atrás. Quando ele se revelou a Paulo, ele se revelou de forma diferente de quando ele se revelou a Malaquias, por exemplo, ou a Oséias. E quando ele se revelou a você, é de forma diferente que ele se revelou lá para Adão. Então, a nossa percepção de Deus, ela é gradativa, ela vai crescendo. Os escritos já estão fechados, a literatura canônica já está findada. Tudo que você ensinar não é superior às escrituras sagradas. Não. Todas as teorias malucas que os homens criam a partir da pseudo-interpretação das escrituras não são canônicas, não são autoritativas. Podem ser uma inspiração pessoal, um entendimento pessoal, uma interpretação pessoal que não se sobrepõe às escrituras sagradas. Não se sobrepõe de maneira alguma. Lá no início da igreja cristã, lá nos primeiros séculos da igreja cristã, eles se debruçaram muito sobre uma doutrina sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. E num desses concílios da igreja, eles decidiram que o Senhor Jesus, eles entenderam que o Senhor Jesus tem a mesma essência da divindade. Ou seja, Jesus tem a mesma essência de Deus Pai, e o Espírito Santo é da mesma essência de Jesus e também de Deus Pai. Não existe maior ou melhor. Ao contrário, a própria palavra Pai é metonímia. A própria palavra Filho é metonímia. Por quê? Porque o Pai é apenas uma forma de nós compreendermos a divindade. A palavra Filho é apenas uma forma do Senhor Jesus falar qual foi o seu papel na história da salvação. Mas o Filho não é superior ao Pai e o Espírito Santo não é inferior ao Filho.
Quando o Senhor Jesus ele ensina a oração aos seus discípulos, ele está falando disso. Ele vai falar assim: Pai nosso que estais no céu. Ele ensina os seus discípulos, falando que para os seus discípulos e para nós, que nós somos filhos de Deus. E além de todos nós sermos filhos de Deus, todos nós sermos filhos, todos nós temos essa paternidade divina, nós também somos amigos de Deus. Todos nós somos amigos de Deus. Porque um servo, um escravo, um doulos, não sabe o que faz o seu senhor, mas um amigo sabe. Jesus falou o seguinte: então eu não vos chamo mais de servos, de escravos, doulos do grego, eu chamo de amigos. Nós somos amigos do Senhor, nós somos amigos de Jesus. O apóstolo Paulo foi tão amigo que o Senhor Jesus chegou assim: Paulo, vem cá. Primeiro derrubou Paulo do cavalo, depois vem cá, eu vou te apresentar uns negocinhos aqui que vai ser muito interessante. Paulo, ele escutou coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, tão inefáveis, que quando ele foi escrever, ele falou: o homem não é digno de saber disso não, nós vamos saber na glória. Porque ele aprendeu coisas do Senhor. É por isso que é da superioridade de Paulo em relação ao cristianismo, a todos os outros. Por isso que os seus ensinos são profundíssimos. A sua carta mais profunda em relação à teologia é a Romanos, mas a sua carta mais profunda em relação à igreja é Efésios. E lembre-se, Efésios, Romanos, foi escrito num período de uma maturidade intelectual sobre a teologia cristã. Mas o livro de Efésios, a carta à igreja em Éfeso e a carta a Timóteo foi escrita no final, no epitáfio de seu ministério. Então você vê a profundidade das declarações. E eu convido a vocês a estudarem estas cartas novamente. Eu sei que os irmãos já leram, mas eu convido a vocês novamente a se debruçarem na epístola aos Romanos, a se debruçarem nas epístolas de Paulo, as 13 epístolas. Tem uns que falam que são até 14, eles atribuem a Hebreus, que tem uma teologia muito próxima de Paulo, mas os entendidos no grego vai falar que as palavras utilizadas na epístola aos Hebreus é diferente de todos os escritos de Paulo. Mas isso aí não é uma diferença tão grande. Por quê? Porque eu lembro-me muito bem que quando eu era adolescente eu falava de uma forma. Quando eu tinha 30 anos eu me expressava de uma forma. Hoje, com 41 anos de idade, em 2021, eu me expresso de forma diferente. Não são 3 Nilsons. Não são 3. É apenas um, só que evoluiu. E dentro da literatura também é assim. Quando Machado de Assis começou a escrever, a misericórdia, tinha que esconder aqueles escritos. Mas depois, na sua idade áurea, da sua intelectualidade na literatura, ele escreveu grandes obras maravilhosas. Não são 2 Machado de Assis, é o mesmo, só que ele evoluiu. Então ali o livro de Hebreus está escrito numa linguagem diferente do apóstolo Paulo. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem, e a gente não vamos bater o martelo, não vamos brigar por isso, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, a nossa lição, ela vai ser muito rica, e já estamos nos encarregando para a conclusão desta aula. O mundo religioso em que o apóstolo Paulo ele se desenvolve é muito interessante. Na próxima aula nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele era fariseu, ele era judeu, ele praticava o judaísmo, que era a religião judaica. E essa visão levou a ele a conhecer de forma clara, de forma profunda, toda a literatura e toda a teologia dos judeus. Mas quando ele aprende com o próprio Cristo, palavras de Paulo não minha, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. O que ele aprendeu? É o significado da lei, era a aplicação da lei. Tanto é que quando a gente pega o livro de Hebreus, irmão Aparecido, você vai ver lá que antigamente Deus falou a nós pelos pais, pelos profetas, mas agora, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então o Senhor Jesus, lembra aqueles discípulos no caminho de Emaús? O que eles falaram? Não ardia em nosso coração quando ele falava das Escrituras. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava falando do próprio Senhor, dele mesmo, em todas as Escrituras Sagradas. Paulo aprendeu do Senhor Jesus isso. Paulo, olha essa profecia aqui em Gênesis 3,15. Olha o que diz o livro de Levíticos sobre eu,
a minha obra redentora, minha obra expiatória, minha obra vicária, minha obra redentora. Então, quando o Senhor Jesus senta na cadeirinha e ouve o Mestre Senhor Jesus explicando para ele, a assimilação dessa informação, ela é melhor aproveitada. Por quê? Porque ele tinha mais recursos psicológicos para isso. Porque ele tinha uma capacidade intelectual desenvolvida. Porque ele aprendeu lá em Tarso, que era uma central intelectual do mundo. Ele aprendeu o estoicismo, que é uma filosofia grega. Ele aprendeu o platonismo. Ele era craque no aristotelismo. Então ele tinha, e quem tem essas capacidades cognitivas, vindo da filosofia, assimila melhor os conteúdos, assimila melhores informações. Foi por isso que quando Pedro ouvia o Senhor Jesus durante 3 anos, ele não soube escrever nada. Aí o evangelho que escreveu foi o seu secretário, o seu amanuense, João Marcos. E quando você vai ouvir Pedro, quando você vai ler as cartas de Pedro, você vê ele um pastorzão, você não vai ver ele um teólogo. Paulo já é diferente. Desde o princípio você já vai ver, não somente um pastor, mas um teólogo profícuo nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos ficaram com aquele gostinho de quero mais. Venham, não percam a próxima aula. Acompanhem os irmãos que estão em casa, também não percam a próxima aula. Venha até o templo, pegue a sua lição, pegue a sua revista. Ok? E que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha restaurar o seu lar, que Deus venha restaurar a sua vida, e que esse trimestre possamos crescer em graça e entendimento para responder com mansidão e temor à razão daqueles que perguntam sobre a nossa fé. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Ginei, com a conclusão desta aula. Glória a Deus, né? Então, lição abençoada, louvamos a Deus pela vida do irmão Nilson neste dia, que nos trouxe aí informações riquíssimas para o nosso conhecimento espiritual. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem participado, e já na próxima lição aí, lição de número 2, nós vamos estar vendo Saulo de Tarso, o perseguidor. Então louvamos a Deus, você pode estar participando conosco no próximo domingo e nós glorificando o nome do Senhor. Estarei convidando os irmãos a se colocarem em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida que tem participado dessa escola e convidando a todos para hoje à noite, a partir das 19h30, de um grandioso culto de adoração ao nome do Senhor, para estar participando aqui conosco e glorificando o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra ensinada aos nossos corações nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que aqui está presente, pelas que estão participando através dessa transmissão e que estarão ainda, Senhor, no decorrer dessa semana, olhando, Senhor Jesus, o que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor continue com suas boas mãos estendidas sobre cada um de nós, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dos seus, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.